Chega o Natal, aquele momento de você se reunir com a família, de encontrar os amigos, de festejar o amor e tudo mais. Só que para o vestibulando, talvez exista uma interpretação que vale a pena comentar aqui, não muito boa, talvez. Que é simplesmente aquele momento onde você vai encontrar com a família e o resultado vai sair em alguns meses do vestibular. E simplesmente tudo que as pessoas querem falar com você não é saber como sua vida está, não é saber se você tá bem, literalmente, com qualquer outro cenário. A pergunta que eles fazem é sobre o Enem, sobre o vestibular, sobre se você vai passar, sobre, e aí, vai tentar outra coisa? E aí, vai continuar tentando? Tu não quer pensar em fazer em outro lugar? Tu não quer pensar em fazer outro cursinho? Quer fazer outro preparatório? Enfim, é a hora onde todo mundo quer opinar, é a hora onde todo mundo quer saber sobre a tua vida. E querendo ou não, existe essa vertente do Natal e eu tô falando isso porque isso aconteceu na minha família. Claro, tô aqui tentando meio que trazer uma sensação de humor. Talvez eu não tô conseguindo, porque é bem um pouco trágico, talvez. Eu vivenciei isso na minha família, na época eu era vestibulando, onde simplesmente eu queria esquecer por uns minutinhos, algumas horas talvez, no momento lá da ceia de Natal, sobre o que significava para mim esse momento de preparação, que era não é um peso que tem social, familiar, de perspectiva de futuro e tudo mais. E as pessoas ficam puxando a gente de volta, puxando de volta. E eu queria separar esse vídeo, né, esse desafio de hoje, para trazer para vocês duas coisas muito importantes e que fizeram completa diferença na minha vida, de verdade. Partindo agora, tirando um pouco a brincadeira de lado, sabendo que você já se identificou e começou a ficar puta, enfim. Agora vamos falar da parte séria dessa história, de como você pode lidar com isso da melhor forma, né? Como lidar com a tia Cotinha que fica perguntando, todo mundo tem essa tia Cotinha, né? Que fica perguntando do vestibular, se você vai passar ou não, e você não aguenta mais. Enfim, aqui eu quero que você entenda esse processo como natural. É natural que as pessoas elas queiram entender um pouco mais sobre uma coisa que você vivenciou, principalmente porque as pessoas elas tendem a se interessar pela vida dos outros, isso é muito comum. E a diferença que você precisa fazer agora quando as pessoas querem opinar e querem saber sobre a tua preparação são duas. A primeira é uma diferença emocional e a segunda é uma diferença mais técnica. O que significa isso? Algumas pessoas realmente se importam com o que a gente está vivendo nesse momento. Algumas pessoas realmente estão vivendo aquilo com a gente, não é uma pergunta simplesmente pontual sobre alguma coisa que ela quer comentar para dizer que tem assunto. E as chances são de que se você valorizar demais uma opinião de pessoa que não sabe nada sobre o que significa passar no vestibular de uma prova concorrida para você, passar no vestibular de medicina, se você conversar com uma pessoa assim, meio que ela querendo fazer diferença na tua preparação, querendo te dizer o que fazer, ou então se interessando demais naquele momento pontual, a chance é de que existe uma pequena possibilidade, talvez até significativa, de você se abalar psicologicamente, emocionalmente. Porque, querendo ou não, aquela pessoa não está sabendo sobre o que você passou, quer falar coisas que você não sabe sobre você, e alguns cenários como esse podem ser prejudiciais. Então, qual é o cenário onde a gente tem que... Qual a postura, na verdade, que a gente tem que ter diante desse cenário emocional que eu estou trazendo para você? Ou seja, pessoas que não são tecnicamente conhecedoras do processo que você vivenciou e não praticam isso, ou seja, não tem resultado com esse cenário, simplesmente estão falando achismo sobre aquilo que ela acha que é certo para se fazer. Qual é o teu filtro em relação a isso? Primeiro, se a pessoa realmente se importa verdadeiramente contigo, é muito importante que você tenha empatia. Às vezes os nossos pais eles não sabem como abordar da melhor forma. Então você tem que ter empatia para filtrar e tentar tirar a melhor lição daquilo ali, o melhor aprendizado daquilo ali. Se você se tentar ser mais compreensivo e tentar ser mais compreendido, porque às vezes a pessoa nem entende o que está passando e ela se importa verdadeiramente, conviver um pouco contigo e tudo mais, então vale a pena você ter uma postura mais empática. Mas honestamente, para aquelas pessoas que simplesmente não estão sabendo de nada que está acontecendo com você, não sabem a dificuldade que é estar conquistando isso, não sabem como você vivenciou o resultado da prova, quando você corrigiu e tudo mais, enfim, eu acredito que vale a pena você simplesmente passar um filtro bem grosso em relação a isso e não dar tantos detalhes. Eu gosto de dizer, né, se faz de doido, como aqui no Maranhão tem a Tainara Rogê que fala, ou então faz a egípcia. Simplesmente
faz daquele cenário um cenário mais superficial, para que ele não entre na tua intimidade, te tire daquele cenário de estabilidade emocional. Perfeito? Espero que isso te faça sacar que nem todo mundo merece saber com a mesma intensidade e o mesmo importar-se das coisas que a gente está vivendo, porque isso pode dar margem para as pessoas quererem opinar sobre coisas que elas não sabem fazer direito. E aí que entra a segunda parte de como lidar com isso. É muito importante que você saiba valorizar tecnicamente, a gente falou da empatia que você tem que ter e tudo mais emocionalmente, mas tecnicamente as melhores opiniões sobre o teu processo. Porque querendo ou não, você nesse ambiente de recomeço para fazer uma nova etapa de preparação, querendo ou não, podem existir pessoas que estão falando com você coisas que elas viveram. Por exemplo, eu estou chegando aqui para falar uma coisa para você de que eu vivi. O Desafio 365 aqui, ele é baseado muito em documentação do que eu vivi. Tive resultado, estou trazendo para vocês. Eu fui aprovado em medicina e tudo mais. Não quer dizer que um aprovado no vestibular tenha todas as respostas do mundo. Mas quando alguém com uma resposta mais técnica, com um interesse mais técnico sobre a tua preparação, faça esse filtro também. O filtro da emoção é a pessoa realmente se importa verdadeiramente com você ou simplesmente está falando por falar. E o filtro aqui que você tem que ter para valorizar a opinião de quem já teve resultado com o que você quer conquistar é: essa pessoa realmente teve resultado? Essa pessoa realmente conseguiu alcançar alguma coisa que eu quero alcançar? Porque aí sim, vale muito a pena você pegar essa opinião técnica, implementar, avaliar, cogitar a possibilidade de fazer diferente daquilo que você fez, se você não teve o resultado que queria. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai colher os mesmos resultados. E aí, quando você tem esse olhar sobre tecnicamente, sobre as pessoas que querem dar uma opinião técnica sobre o teu processo, se você vai filtrando e olhando mais para a opinião de quem tem resultado com aquilo, você tende a direcionar muito mais o caminho de tua melhora e tudo mais. Beleza? Então é muito importante a gente saber valorizar tanto opiniões emocionais quanto opiniões técnicas, mas claro, das pessoas certas, das pessoas que se importam, das pessoas que têm resultado. Fazendo isso, claro, com muita empatia, para que a gente não deixe aquela blindagem emocional nos tirar do recomeço, ou então do momento que a gente está vivendo e daquilo que a gente quer curtir naquele ambiente do Natal, ou então de algum tipo de convivência familiar. Beleza? Espero que essa conversa mais tranquila, como se fosse um bate-papo, te ajude de alguma forma. Se sim, clique em gostei, ativa as notificações e se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou disso, se acontece isso na tua família, enfim, eu estou compartilhando coisas que eu tive realmente uma vivência e como eu soube lidar, no começo não da melhor forma possível, mas depois consegui sim driblar isso aí e conseguir tirar o melhor proveito. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.